Palavra ao deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado. Cumprimentar os senhores presidentes, senhores dirigentes da Associação Nacional de Municípios e um cumprimento especial para a senhora Presidente de Câmara, que aqui também está presente. Para o Bloco de Esquerda, de um modo geral, concordamos com o parecer aqui emitido pela Associação Nacional de Municípios. Há alguns aspectos positivos a destacar e também aspectos negativos, como o Sr. Presidente já referiu. Sem dúvida que este Orçamento de Estado, para o Bloco de Esquerda, prossegue a linha de rumo que foi traçada nos últimos anos, com esta legislatura, com este Governo, efetivamente também tendo em conta o poder local. Portanto, há um reforço aqui da autonomia e do financiamento do poder local, ao contrário, por exemplo, daquilo que tivemos num passado muito recente, com o Governo anterior, em que o poder local foi violentamente atacado, em que foram subtraídos muitos milhões de euros às autarquias, em que houve falta de investimento, em que houve impossibilidade de contratar trabalhadores necessários e que asfixiou, paralisou e até encerrou diversos serviços públicos. Sem dúvida que um dos aspectos positivos, e que aqui já foi referido, é o aumento de 7% para o poder local, para as autarquias, sem dúvida, descontando, pensamos também que será um ápice essa questão dos 18 milhões de euros. Por outro lado, o próprio aligeiramento, portanto, no âmbito da lei dos compromissos, entendemos que também é um passo positivo, tendo em conta aquilo que também tivemos no passado, em que a lei dos compromissos foi um elemento castrador da autonomia financeira e administrativa dos municípios e colocou na ilegalidade muitas dezenas de autarcas a nível nacional para fazer face, enfim, à situação mais, portanto, comezinha, para que os municípios não paralisassem. Por outro lado, também um aspecto que consideramos positivo é o facto de excepcionar esta proposta de orçamento, excepcionar os empréstimos dos municípios para a habitação e reabilitação urbana, portanto, do cálculo de endividamento municipal. Outro aspecto também, agora já negativo, e que o Sr. Presidente há pouco referiu, tem a ver, por exemplo, com a questão das faixas de gestão de combustível. Efetivamente, dessa forma de insistência do Governo, é uma preocupação sem dúvida. Entendemos que a lei deve ser cumprida, mas também percebemos que muitos municípios poderão ter dificuldade, efetivamente, para fazer cumprir a lei. A questão do IVA, tanto para a iluminação pública, a redução, como para, portanto, as refeições escolares, que devia ser isenta. A questão da internalização dos trabalhadores, e que a senhora Presidente de Câmara, agora de Portimão, referiu. Portanto, isso é uma preocupação, sem dúvida, e que o Bloco de Esquerda está aberto também, juntamente com os grupos parlamentares, para haver uma alteração, efetivamente, aqui em termos de Orçamento de Estado. É preciso não esquecer que esta questão de transmissão de estabelecimento faz parte até de uma diretiva comunitária. Portanto, a União Europeia tem uma diretiva comunitária e, efetivamente, isto é uma questão que é ilegal. Portanto, isto já devia ter sido resolvido e o Bloco de Esquerda está disposto, enfim, a resolver esta situação e acabar com esta discriminação destes trabalhadores que devem ser considerados como tal como os outros. Outra questão negativa é o facto de, e o parecer também da Associação de Municípios também o frisa, é o facto de não haver atualização dos montantes para as atividades portanto, de enriquecimento curricular das escolas, inclusivamente para a manutenção e abastecimento dos estabelecimentos de pré-escolar do ensino público, desde 2015 não são atualizados. Portanto, é uma preocupação. E também ia referir aqui ao ponto 4.13 do parecer da Associação, que tem a ver com o adiamento da proibição do abate de animais errantes nos centros de recolha oficial. Portanto, a Associação defende o adiamento. O que nós defendemos é que deverá haver um reforço de verba para ter em conta, portanto, tanta esterilização de animais, como, por exemplo, a modernização, o apetrechamento destes centros de recolha. Aliás, sabemos que existe uma lei, portanto,
que é preciso também dar cumprimento a essa lei, portanto a lei número 27 de 2016, de 23 de agosto. Outra questão também tem a ver com o artigo 40 da proposta de lei do Orçamento de Estado, que existe um conjunto de constrangimentos sobre o recrutamento de trabalhadores dos municípios em situação de saneamento e de ruptura financeira. Entendemos que estas limitações deverão desaparecer, não deverão lá estar plasmadas. Por outro lado, e aqui também já falamos, que é sobre a questão da descentralização. Efetivamente, este orçamento, até se pensava este proposto de orçamento, que ia muito mais além, tendo em conta aquilo que foi negociado pelo Governo, pelo Partido Socialista e pelo PSD, no âmbito da descentralização. Tem havido um conjunto de críticas, um conjunto de dificuldades, efetivamente, não sei porquê, até estranho, as preocupações do PSD nesta matéria, quando também acabou por ser o pai da criança relativamente em matéria de descentralização, e que agora se mostra preocupado, enfim, pelo facto disto não avançar tão cedo como se esperava. Faço lembrar que, efetivamente, esta matéria é importante, sem dúvida. Aliás, a descentralização é uma matéria que está plasmada na Constituição da República desde 1976, o que o PSD nunca quis cumprir, tal como, enfim, também o Partido Socialista. E descentralização sem regionalização não é descentralização a sério. Isto é uma espécie de municipalização de competências. Sem dúvida que o Bloco de Esquerda está de acordo com muitas dessas transferências de competências, mas, por outro lado, noutras, como a saúde, como a educação, e temos visto que muitos autarcas produziram um conjunto de críticas relativamente a todo este processo, e até refiro que autarcas dos vários partidos, tanto do Partido Socialista como do PSD, relativamente a esta matéria. Portanto, esperemos que os documentos saiam rapidamente. Aliás, faz parte também do acordo, e o Bloco de Esquerda já o anunciou que irá, enfim, fazer uma apreciação parlamentar desses mesmos decretos. Portanto, estamos ansiosos para ver efetivamente o que lá teremos em matéria de educação, em matéria de saúde, em matéria de cultura, em matéria de património, na questão dos serviços de acesso universal. Falando um bocadinho mais à frente. 30 segundos. Na questão da contribuição que o Orçamento do Estado, o proposto do Orçamento, também aqui falta a contribuição municipal de proteção civil. Para o Bloco de Esquerda, isto será mais uma taxa. Não será uma taxa, porque as taxas será um imposto, efetivamente, se for do âmbito da Assembleia da República, será efetivamente um imposto. Serão mais os contribuintes a pagar. Teremos mais taxas, mais impostos. Efetivamente, aqui o Bloco de Esquerda não concorda. O que eu perguntava à Associação Nacional de Municípios, primeiro, por um lado, quais foram as dificuldades que encontraram, ainda voltando um bocadinho anterior, no processo de centralização no âmbito da educação e da saúde, por exemplo, e se efetivamente a Associação Nacional de Municípios está disposta a deixar cair esta contribuição, que no fundo é mais um imposto ou mais uma taxa, como se queira chamar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vasconcelos, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, não haja dúvida que no âmbito desta discussão, e como o Bloco de Esquerda afirmou inicialmente, esta proposta de Orçamento de Estado consagra algumas virtualidades, de facto, algum positivismo para o poder local, para as autarquias, ao contrário do que sucedeu com o anterior governo PSD-CDS. Além dos aspectos positivos, também, como o Bloco de Esquerda frisou, e continuamos a afirmar, também temos bastantes elementos negativos, sem dúvida, e que, enfim, urgia que o Governo, e já agora no tempo de discussão na especialidade, que muitos aspectos fossem consignados e que se desse um avanço substancial nesta matéria. E uma das críticas que nós continuamos a fazer tem a ver com o processo de descentralização e, nomeadamente, que está também subjacente, é com a nova lei das finanças locais, que está correlacionado. Não percebo a posição, aliás, percebe-se a posição do PSD nesta matéria, onde acusa o Bloco de Esquerda de ter votado contra a lei das finanças locais, mas fazia lembrar ao PSD que aquilo que assistimos neste Parlamento foi vergonhoso, em que os deputados que iam aprovar propostas de alteração receberam-nas meia hora antes e, a seguir,
tinham que estar dentro do acontecimento para votar estas propostas de alteração que, de facto, é algo inconcebível, devia envergonhar, efetivamente, o PSD e também o Partido Socialista. Para esse peditório, o Bloco de Esquerda, de facto, não dá. De qualquer modo, consideramos que estas propostas, algumas são positivas, também voltando, efetivamente, à contribuição municipal de proteção civil, é uma preocupação que nós continuamos a ter, até porque, olhando para a proposta de lei número 258, no ponto 3, ele vai incidir sobre proprietários de prédios urbanos e rústicos. Bom, enfim, à partida, até parece que teremos aqui uma discriminação, será até inconstitucional, que violará o princípio da igualdade. Então vamos ter aqui, como é que isto vai ser? Será mais um adicional de IMI? Eu lembro, por exemplo, é um exemplo, quando em 2014, e está aqui o Sr. Presidente da Câmara de Portimão, quis lançar uma taxa de proteção civil, a população saiu à rua, efetivamente, e que, enfim, e justamente, revoltou-se contra esta matéria. Esperemos que, no futuro, não tenhamos, em muitos municípios, revolta das populações contra mais um imposto, contra mais uma taxa, e que o Bloco não comunga. Bom, é assim que o PSD vai aprovar, com certeza, o PSD é a favor de todas as taxas, é a favor de todos os impostos e, naturalmente, está contente e vai aprovar esta contribuição municipal de proteção civil. Outra questão que queríamos que isto fosse mais além é a questão do FAM, Sr. Presidente. Entendemos que esta proposta de orçamento devia ir mais além e, por exemplo, acabar com as limitações no âmbito do FAM. Era só, muito obrigado.